Deus observa tudo em silêncio. E o silêncio dele, muitas vezes, é o que mais dói. Porque quando a gente está preso num ciclo que consome, o que a gente mais quer é ouvir uma direção, uma resposta, um sinal. Só que o silêncio de Deus não é ausência. É sinal de que Ele está mexendo em algo mais fundo do que você imagina. Ele não responde porque está trabalhando em algo que, se Ele explicasse agora, você não entenderia. E essa ausência aparente é, na verdade, o início da libertação. O ciclo se alimenta da pressa. Ele se mantém vivo quando você tenta resolver tudo sozinho, quando insiste em continuar mesmo sem paz. E é nesse ponto que Deus começa a agir, não mudando as circunstâncias de fora, mas esvaziando o que sustentava a repetição. Ele começa a tirar o brilho do que te distrai, o gosto do que te prende, o entusiasmo pelo que nunca te levou a lugar nenhum. Você começa a perceber que nada satisfaz, que tudo parece menor. Não é castigo, é desintoxicação espiritual. Isaías capítulo 30, versículo 15, diz: Na conversão e no descanso estaria a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Essa palavra é um espelho cruel e ao mesmo tempo terno, porque mostra que Deus sempre quis te libertar, mas você talvez ainda estivesse tentando sair correndo em volta da própria dor. Ele queria descanso, você queria movimento, ele queria confiança, você queria controle. E é aí que o ciclo te consome, quando você confunde insistência com fé. Há momentos em que Deus não interrompe o ciclo, ele deixa que você perceba que não aguenta mais. Porque é no limite que a rendição nasce. É no fim da força que a fé deixa de ser discurso e vira dependência real. Você não sai de um ciclo porque entendeu que deve sair. Você sai quando finalmente cansa de se enganar. E Deus espera por esse instante, como quem segura a porta entreaberta, sem te forçar a sair, mas pronto para te receber assim que você decidir. Não é sobre punição, é sobre cura. Deus não arranca nada de você sem propósito. Quando Ele começa a permitir que tudo perca o sentido, é porque está prestes a dar um novo. Mas para isso, Ele precisa que o velho morra de vez. E o problema é que a gente ainda tenta salvar o que já não tem vida. Deus tem formas estranhas de te libertar. Às vezes, Ele não fala, apenas começa a silenciar o que te confundia. Pessoas somem sem explicação. Portas que pareciam seguras se fecham de repente. O que antes te animava já não te toca mais. Você tenta entender, tenta forçar de volta o que parecia funcionar, mas algo dentro de você sabe que não cabe mais ali. É como se Deus estivesse baixando o volume do mundo para que o coração finalmente ouvisse o que ele sempre tentou dizer. O que muita gente chama de solidão, Deus chama de redirecionamento. Porque enquanto você está cercado de vozes, é fácil se perder achando que está indo bem. Só que Ele conhece as vozes que te afastam dele. Aquelas que alimentam teu medo, teu orgulho, tua ansiedade disfarçada de fé ativa. Então Ele cala. Ele tira o barulho. Ele te deixa sem referência para que aprenda a reconhecer o som da própria alma. E é nesse silêncio que as coisas começam a se alinhar. No começo dói. Dói ver quem você amava se distanciando. Dói perder a rotina que parecia segura. Dói quando o que você construiu começa a ruir sem motivo aparente. Mas o que parece perda é, na verdade, o começo da reconstrução. Deus nunca corta o som por maldade. Ele corta para que o eco da sua voz possa se espalhar. E quando você tenta preencher o vazio à força, Ele deixa o silêncio persistir até que a inquietação vire oração. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Deus diz: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. O deserto é o lugar onde o barulho da multidão não chega. É onde a alma ouve o que o conforto sempre abafou. Deus te leva para lá não para te punir,
mas para te fazer lembrar quem você é, sem todos os ruídos que te definiram por fora. O deserto é o lugar onde o filtro cai e só fica o essencial: você e ele. A verdade é que muitos dos ciclos que te consomem se mantêm vivos porque há barulho demais. Muita opinião, muita comparação, muita pressa de provar algo. E quando Deus quer romper esse padrão, Ele precisa criar o que chamamos de vazio, mas que, na verdade, é espaço para renascimento. Ele começa tirando os aplausos, reduzindo os estímulos, desmontando o palco que te distraía da presença dele. Não é fácil entender isso no meio do processo. Tudo parece confuso. Mas um dia, você percebe que o silêncio que doía começou a curar. Que o espaço que assustava começou a trazer paz. Que o que você achava ser perda virou livramento. E nesse ponto, o coração começa a ouvir diferente. A ansiedade não manda mais, o medo já não tem tanto poder. É quando você entende que o som mais importante não vem de fora. Deus não precisa gritar para te tirar de um ciclo. Ele só precisa que tudo o que te distraía perca a graça. Porque quando o barulho acaba, o coração começa a entender o que é direção. E é aí que o deserto deixa de ser castigo e vira chamada. O desconforto é a forma mais honesta que Deus tem de chamar tua atenção. Porque quando tudo parece desabar, quando nada mais encaixa, é sinal de que algo em você precisa ser revelado. E Deus nunca revela para humilhar, revela para curar. Só que antes da cura vem o incômodo. Aquela sensação de que as coisas perderam o encaixe, de que algo está sendo tirado do lugar. É Ele mexendo nas fundações que você construiu fora da vontade dele. Tem momentos em que o desconforto não vem de fora, mas de dentro. O ambiente é o mesmo, as pessoas são as mesmas, mas o coração já não vibra do mesmo jeito. É Deus mostrando que a tua alma evoluiu, mas o ciclo ficou parado. Ele começa a te mostrar que permanecer ali custa mais do que sair. E mesmo assim, a gente resiste. Porque o que é conhecido parece seguro, mesmo que doa. Mas Deus não quer tua segurança, quer tua libertação. É nessa hora que a mente se confunde. Se Deus está comigo, por que tudo está desmoronando? A resposta é dura. Porque Ele está contigo. Porque se Ele te deixou perceber o desmoronar, é sinal de que confia que você vai suportar o processo da reconstrução. Deus nunca expõe o que não pretende restaurar. Ele permite o desconforto para arrancar o que estava te matando em silêncio. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. O deserto não é o castigo, é o espelho. É lá que você descobre o que estava guardado por trás da tua aparência de força. É lá que o orgulho se revela, que as dependências emocionais se mostram, que o controle se desmancha. Deus não te expõe aos outros, Ele te expõe a você mesmo. Porque enquanto você acreditar que o problema é o outro, o ciclo continua. Há quem ache que Deus destruiu seus planos. Mas o que Ele realmente fez foi impedir que um ciclo te destruísse primeiro. Ele não te tirou da zona de conforto à toa. Ele viu o que você não via, que continuar ali era perder a si mesmo devagar. Então Ele moveu o chão e, no impacto da queda, te revelou o que ainda precisava morrer dentro de você. E é nesse ponto que a dor começa a se transformar em revelação. Porque o desconforto de hoje pode ser exatamente a resposta que você pediu ontem, mas de um jeito que não esperava. Deus te ama demais para te deixar confortável em um lugar que te mata aos poucos. Ele vai mexer, vai incomodar, vai te tirar do centro, até que você entenda que esse lugar sempre foi dele. Pouca coisa fere tanto quanto ver Deus mexendo nas pessoas que a gente achava que ficariam para sempre. É confuso, porque no começo você tenta entender o que fez de errado.
Você analisa cada palavra dita, cada silêncio trocado, e não entende como alguém que parecia tão essencial de repente ficou distante. Mas o que parece rejeição, muitas vezes é proteção. Deus não permite afastamentos sem motivo. Ele conhece conversas que você nunca ouviu, intenções que você nunca percebeu, corações que já não estavam no mesmo caminho. A gente tem o hábito de chamar de perda tudo o que Deus chama de libertação. Só que enquanto o laço emocional é forte, é quase impossível enxergar isso. O afastamento parece um corte, mas o que Deus faz é ajuste de direção. Ele sabe quando a presença de alguém começa a te prender num padrão antigo. Ele sabe quando uma amizade, um amor, uma aliança deixa de somar a tua fé e começa a te manter num ciclo que te esgota. Então, ele muda o cenário. E essa mudança quase sempre vem acompanhada de dor, porque a alma se apega ao que já devia ter soltado. Deus conhece teu coração, mas também conhece o ambiente que tenta moldar teu coração longe dele. Quando ele quer te tirar de um ciclo, ele não só trabalha dentro de você, ele trabalha nas vozes que te cercam. Às vezes, a confusão que te deixa sem chão é o jeito dele limpar o terreno. Porque o ciclo se alimenta de repetições, e muitas delas vêm de pessoas que te puxam de volta para o mesmo lugar emocional. Deus corta esses laços com firmeza porque sabe que, se depender de você, eles nunca se romperiam. Atos, capítulo 15, versículo 39. Fala sobre Paulo e Barnabé. E houve entre eles tal desavença que se apartaram um do outro. Dois homens de Deus, parceiros de missão, tomaram rumos diferentes. E mesmo assim, o propósito não se perdeu. Às vezes, Deus permite distâncias entre pessoas boas porque o chamado de cada um segue por caminhos distintos. E não há pecado nisso. Há propósito. Há novos capítulos que não cabem nos mesmos personagens. Deixar ir é uma das formas mais difíceis de obedecer. Porque não se trata apenas de abrir mão de pessoas, mas de versões de você que existiam quando elas estavam por perto. Cada afastamento é também uma despedida da tua fase antiga, mas é necessário, porque enquanto você continuar cercado de quem te lembra quem você era, nunca vai descobrir quem Deus está te chamando para ser agora. E é aí que o silêncio das ausências começa a fazer sentido. As vozes que sumiram, os abraços que cessaram, as mensagens que pararam de chegar, nada disso foi esquecimento. Foi movimento divino. Deus trocou os rostos, não para te isolar, mas para te posicionar. Porque o ciclo termina quando você finalmente entende que o amor de Deus não te prende. Ele te liberta até das presenças que um dia pareceram vitais. Chega uma hora em que Deus para de mexer fora e começa a mexer dentro. E é aí que o processo fica mais silencioso e mais real. Porque enquanto ele muda o cenário, ainda dá para culpar as circunstâncias. Mas quando ele coloca o espelho na tua frente, não tem mais para onde fugir. O ciclo que te consome não é feito só de pessoas, lugares ou hábitos. Ele é sustentado pelas partes de você que ainda se recusam a morrer. É nesse ponto que o confronto começa. Deus começa a mostrar o que estava escondido atrás da aparência de força. O orgulho disfarçado de eu tô bem, o medo travestido de fé inabalável, a carência camuflada em preciso ajudar todo mundo. Ele vai retirando as camadas até sobrar o que é verdadeiro, mesmo que doa. Porque a verdade liberta, mas antes ela expõe. E nenhum ciclo é rompido sem exposição interna. A maioria das pessoas ora pedindo para Deus tirar a dor, mas poucas pedem para Ele tirar o que as faz repetir a dor. A verdade é que Deus não vai curar o que você ainda protege. Ele só transforma aquilo que você entrega sem reservas. E enquanto o coração tenta esconder as partes que envergonham, o ciclo se fortalece, porque o que não é confessado vira alimento para o que te prende. Deus não pressiona, mas também não recua.
Ele vai mostrando devagar, com amor, as partes que precisam morrer para que algo novo nasça. É um processo íntimo, quase sagrado, entre ele e você. E nesse espelho, você descobre que o ciclo que te consome sempre dependeu da tua permissão. Que muitas vezes não foi o diabo que te prendeu, mas a tua dificuldade de soltar o que te dá identidade, mesmo que essa identidade esteja machucada. Deus te confronta não para te envergonhar, mas para te libertar da versão de si mesmo que o sofrimento criou. Ele te olha nos olhos e diz: você não precisa continuar sendo o que a dor te ensinou a ser. Essa é a parte mais dura e mais linda de todo o processo. Porque quando o espelho de Deus aparece, você entende que não há vilões, há feridas. E Deus não cura o que você finge que não sente. Ele espera o momento em que o orgulho se cala e o arrependimento fala. É ali que o ciclo se quebra. Quando a verdade encontra espaço, o inferno perde o controle. O espelho de Deus não mostra o quanto você falhou, mostra o quanto ainda pode ser restaurado. Ele revela para reconstruir, ele quebra para refazer. E é nesse reflexo nu e sem defesas que você finalmente entende: Deus não quer a tua versão perfeita, quer a tua versão verdadeira. Porque é só com ela que ele pode começar de novo. Jesus nunca prometeu que você não se cansaria. Ele prometeu descanso. E descanso não é ausência de luta, é presença dele. É quando você entende que não precisa mais provar nada, porque já é amado mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem saber qual será o próximo passo. O convite de Deus não é para performance, é para presença. Pai, eu chego cansado, não só no corpo, mas na alma. Há coisas que eu tentei consertar sozinho e só piorei. Há ciclos que eu repeti mesmo sabendo que me faziam mal, porque parecia mais fácil do que enfrentar o vazio. Hoje eu entendo que esse vazio não é castigo, é convite. Então, Senhor, me ensina a parar de resistir ao que o teu amor está tentando libertar. Se há algo em mim que ainda sustenta o que o Senhor quer encerrar, tira com tua mão. Mesmo que doa, mesmo que eu não entenda agora. Porque eu sei que a dor da entrega é menor do que o peso de continuar preso. Ensina-me a confiar no teu processo, mesmo quando não consigo ver o propósito. Senhor, cala as vozes que me confundem, aquelas que alimentam culpa, medo e desânimo. Que o meu coração aprenda a reconhecer o teu som no meio do silêncio. E se o Senhor precisar me levar para o deserto para falar comigo, que eu tenha coragem de ir. Que eu não tema o isolamento, porque sei que no deserto o teu amor fala mais alto. Me mostra o que precisa morrer dentro de mim. A dependência disfarçada de fé, o orgulho que impede o perdão, a ansiedade que quer controlar o tempo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que cada parte do que o Senhor expuser seja curada pela tua graça e reconstruída pela tua vontade. Se houver pessoas que já cumpriram o papel delas na minha história, me ajuda a deixá-las ir em paz. Que eu não transforme o fim de uma fase em prisão emocional. Ensina-me a soltar com gratidão, não com ressentimento. Porque eu sei que o Senhor nunca tira sem substituir por algo melhor, mesmo que esse melhor seja apenas mais da tua presença. Pai, eu te entrego meus ruídos, meus medos e minhas repetições. Se for preciso recomeçar do zero, me ensina a não ter vergonha do recomeço. Se for preciso perder, me lembra que nada se compara ao que se ganha quando o Senhor está no centro. Hoje eu escolho descansar em ti, escolho parar de correr de mim mesmo. Escolho confiar que esse silêncio que me assusta é o mesmo lugar onde o Senhor está me curando. Que o teu Espírito me ensine a discernir quando um ciclo terminou e quando um novo está nascendo. Em nome de Jesus, eu te agradeço por me tirar daquilo que me consumia, mesmo quando eu não entendia. Que o Senhor me mantenha livre, mesmo que para isso eu precise desaprender o que um dia achei que era vida. Amém.
Deus nunca deixa nada se repetir para sempre quando há um propósito novo em gestação. O que parece fim é, na verdade, um chamado para viver diferente. E talvez você esteja justamente nesse ponto, entre o cansaço do que já foi e o medo do que ainda não começou. Só que é aí que Deus mais age, no intervalo, no meio da transição, naquele pedaço confuso da história onde nada faz sentido, mas tudo está sendo preparado. A verdade é que Deus não precisa da tua força para romper o ciclo. Ele só precisa da tua rendição. É quando você diz, eu não sei mais o que fazer, que Ele finalmente faz o que só Ele pode. Porque o poder de Deus não se manifesta no controle, mas na entrega. E quando você para de se defender, o céu começa a agir. Não tenha medo de perder o que um dia te deu segurança. A segurança que vem de Deus nunca depende de cenário, depende de presença. Quando Ele começa a arrancar o que te prende, é porque está prestes a colocar algo que te sustenta. Pode ser paz, pode ser clareza, pode ser uma nova forma de amar. Mas seja o que for, virá no tempo certo, do jeito certo, com o propósito certo. Se essa palavra falou com você, não a ignore. Talvez esse seja o momento exato em que Deus está te chamando para sair do ciclo que vem te consumindo há tanto tempo. Respira fundo. Recebe essa paz que está chegando agora. É o Espírito Santo te lembrando que ainda há saída, ainda há plano, ainda há esperança. Deixe nos comentários a frase que representa a tua entrega hoje. Deus está me tirando de um ciclo que eu não percebia. Lembra também de inscrever no canal e deixar um like. E antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem um material especial lá, preparado para te acompanhar semana após semana, com propósito, oração e direção espiritual. Guarda isso no coração. Deus não quebra nada que não pretenda reconstruir. Se Ele está te separando, te silenciando ou te esvaziando, é porque está preparando algo que vai preencher tudo outra vez, mas dessa vez, sem dor, sem repetição, sem volta. Só paz, só propósito, só Deus.